engraçado, né? O cara que grudou esse negocinho aqui, Mate um Bilionário hoje, ele usou de uma gráfica que máquinas que produziram aquilo ali foram criadas por um bilionário. Sim. Foram pessoas que botaram muito dinheiro ali, arriscaram muito dinheiro para criar aquele maquinário. Aquela química que ele está usando é de uma multinacional. E por que aqueles caras, assim, que pegam e falam assim, bilionários tem que ser taxado? Eu vou dar o exemplo do Igão Mas já lá são, porra. Então, eu te dou o exemplo do Igão lá. Você viu esse vídeo, né? Mas é que tá. Dá pra pegar um exemplo de um cidadão? Não, desse, mas cara? qual que é a linguagem corporal dele que ele fala assim, ó? Aí o Márcio Staz até pega e fala assim, não, mas o dele também. A maioria dos bilionários começaram, né? São self-mades ali, começaram do nada. Aí ele fala, o meu é meu, ninguém Não. me deu. O meu, que ele fatura milhões por mês, o meu é meu. O meu não pode, mas o do outro... É que nem o pessoal fala, né? De novo, é a terceirização. Sim. Porque, cara, a linguagem do burocrata, ela é muito boa, cara. É, ela engana, né? É muito boa. Pega uns cabeça de vento desses. Porque imagina isso, cara. Olha que interessante. Se você pegar rapidinho, assim, a história dos líderes, né? Quando você pega ali uma coisa mais formada, mais, né, onde você começa a ter a participação do povo e tal, aquela coisa toda, não sei o quê. Em Roma. Você pega em Roma, cara, quem eram os imperadores? Eram os generais de guerra. Era o cara que botava o peito dele na linha de batalha. Você entendeu? Ele conquistava, e ele tinha as legiões, tinha os centuriões. Então era uma galera que respeitava ele porque ele arquitetava o plano, estratégia. Você entendeu? Então o cara tinha que entender de intendência, tinha que entender de cavalaria, tinha que entender de estratégia, de política, de botar os caras pra cima, tá? Então quando o cara chegava em Roma, o cara era aclamado imperador. Eram os generais. Aí quando o negócio começa a degringolar, aí quando começa a aparecer aqueles negócios, não é por mérito, é porque é filho do fulano, entendeu? Aí aparece um Nero da vida, aparece um Calígula da vida, e aí já não é mais a representação, saca? Sei. De alguém que realmente conhece o Estado, conhece o seu povo, tá lutando pelo seu povo, pela unidade e tudo mais. E aí começa aquela, indo aí para os reis, aí começa os reis a aparecerem, que tipo, eu não vou respeitar mais esse cara não, eu não vou respeitar mais Roma, dane-se Roma, vou criar meu reinado aqui, porque esse é fraco, esse cara é fraco. Aí começa, daqui a pouco, começa os reis católicos, aquela coisa do... tinha unidade ainda, os reis ainda iam para lutar nos campos de batalha. Os reis iam, cara, Napoleão ia. Quanto tempo faz Napoleão? Faz pouco tempo. Entendeu? Os reis iam. Eles iam lutar, eles iam junto. Eles iam para proteger ali o seu reinado, proteger os seus, mas proteger o próprio Estado. Sabe? Seu próprio reinado. Quando começa, queda de Bastilha, aí começa, cai lá na Alemanha, lá nos burros, cai ali, cai acolá, não sei o quê. Entra quem? Entra os bolcheviques, né, na Rússia, na União Soviética, que depois se torna União Soviética. Quer dizer, entra quem? Os burocratas. É aqueles que pensam, têm estratégias teóricas, é onde começa o socialismo, marxismo, onde o Gramsci começa a falar. Aí começa o quê? São pessoas que não fizeram, mas sabem a resposta de tudo. Nunca trabalhou, Marx nunca trabalhou, mas sabe tudo. Mas ele sabe tudo. E aí começam os burocratas, cara. Então são pessoas que falam... E o burocracia, ele não tem um nome. Porque quando você tinha que discutir com alguém, você tinha que discutir com o imperador, com o rei. Agora é o burocrata. A coisa é assim porque é. A coisa é assim porque tem uma regulação. A coisa é assim porque tem essa lei. A coisa é assim, aí você tem lá uma cabide de sucessão ali, você tem uma trilha de sucessão de coisas que você tem que fazer para se tornar legítimo cidadão. E as coisas foram indo aos poucos. Então agora você vai ter que pagar isso para sustentar isso, vai ter que pagar aquilo para... Aí quando você vê a máquina do Estado, que é o que vai explodir agora em 2027, que eu acho que vai explodir antes. A máquina do Estado tá tão grande, e o pior de tudo, cara, que o cidadão acha que isso é normal, e é pacífico e não tem que mudar. Por quê? É a síndrome da rosa e do florista. Para rosa, o florista é eterno, não é isso? Sim. Quando ela nasce, o florista já existia. Quando ela morre, o florista já está lá. Como você nasce nesse estado burocrático, você acredita que o único sistema de viver é esse. Desse jeitinho que tá. Acreditando que você tem que dizer amém para tudo que o Estado diz para você.
Só que é você que é o Estado, você é a nação. Olha o medo do patriotismo, da nacionalidade, você entendeu? De você acreditar em ética, moral e bons costumes. Olha o medo disso aí. Se eu deturpar isso, fica muito mais fácil de eu catar na tua cabeça e falar que você é um medíocre, um idiota, e que eu que vou tomar conta da tua vida. Achando que você tá tomando conta da tua vida porque você vai mudar de nome, porque você vai mudar de sexo, porque você vai falar todos. Olha, eu tenho liberdade para falar todos. Eu tenho liberdade de usar o banheiro. E o cara acha que realmente ele tá tomando conta da vida dele, mas tomando porra nenhuma. Olha que paranoia, que loucura. E as pessoas acreditam que estão tendo controle da sua própria vida porque fala todos. Hã? Porque escolheu o banheiro pra entrar. Olha que porra, cara. E não tá tomando. Que merda, né? Que merda. E aí você fala, cara, você deu um cheque branco pros burocratas, você passou uma procuração para que as pessoas digam pra você o que você vai estudar, Sim. como você vai estudar, onde você vai se tratar, que doenças você tem direito a ter ou não, que remédio você pode ou não. Que porra é essa, cara? Quer dizer que então um burocrata que nem nome tem vai decidir o que vou fazer da minha vida porque ele faz eu trabalhar e mais de 50% do que eu produzo vai para ele decidir onde que ele vai colocar. E outra coisa, né? E detalhe, o dinheiro some. O dinheiro some e ninguém dá satisfação do dinheiro. E no seu imposto de renda lá ele revira tudo. Revira tudo. Senão é crime. Não, você pode ver agora. Eu acho que deveria ser... Cara, é muito simples. Você comprou... não precisa ir longe. Não aconteceu aí com as americanas? Não deu... Os caras não foram em cima para descobrir qual foi a causa real? O correio dá prejuízo. Alguém vira e desvira o correio para saber? Nada. Não, e outra, se você vai contratar alguém, você contrata alguém que manja daquilo, não é isso? Vou tirar foto do meu casamento. Você contrata o quê? Um cara que faz cachorro-quente? Você contrata faxineiro para tirar foto do seu casamento? Fotógrafo, né? Você contrata fotógrafo. Mas para administrar os fundos de pensão estatais, em vez de contratar um economista, os caras contratam um cara do sindicato. E as pessoas acham isso normal. Por quê? Porque os emocionados acham que tá tudo bem. Veja bem, ele é um cara de confiança. Aí o cara vai lá na Petros, quebra a Petros. Vai no Postales, quebra o Postales. Esses fundos de pensão tá tudo quebrado. E roubando de quem? Do povo, cara, do povo. E esse povo, emocionalmente, vota nesses caras de novo, cara. Os caras estão se lascando, estão perdendo dinheiro, estão perdendo tempo de vida. Porque o cara trabalha uma cara durante o mês inteiro para dar metade do que ele ganha pro governo. E ainda pega esse dinheiro para emprestar lá pro porto de como é que chama lá, de Cuba, lá, que eles emprestaram dinheiro. Porto de... Pegaram o fundo também de pensão, pegaram o BNDES, pegaram uma porrada de coisa para botar o dinheiro lá. E o que eles deram de garantia? Charuto! Charuto. Porra, mano! Não é chamar o povo de otário? E o pior é que não é a esquerda ou a direita. É o cara que ganha até 2 mil, 3 mil, 5 mil de renda familiar. Chama o cara de otário, de burro. Eu falo, até quando esse povo vai aguentar? A minha pergunta é, até quando essa galera vai suportar ser tratada como trouxa, como idiota, para ficar gritando, mas e as joias? Mas e o cartão de vacina? Mas você entendeu? E aí, cara? Emocionalmente, esses caras vão aguentar quando essa promessa emocional? Aí que tá, né, Ricardo? Eu não sei, cara. Eu acho que precisa ter uma mistura explosiva para mudar alguma coisa. Você precisa ter povo indignado, você precisa ter político com vontade de fazer e você precisa ter uma crise. Você precisa desses 3 elementos, cara. Você precisa ter o povo muito indignado. Como é que é povo indignado? Passando fome, não tendo emprego, subemprego, sendo assaltado, roubado. Assim pra ele ficar indignado. É o único jeito. Não, porque você acha que o cara vai entender? Cara, você acha que o cara vai entender que uma coisa que você tem que tomar conta vai acontecer, vai melhorar só daqui a 5 anos? E normalmente é isso mesmo. O cara só vai entender quando ele estiver indo no seu mercado e com o mesmo dinheiro comprando menos, que é o que já está acontecendo. Não adianta o cara se enganar. Ele sabe que ele está comprando menos com a mesma quantidade de dinheiro. Que é a porra da inflação. Aí é engraçado que você conversa com algumas pessoas, a pessoa fala assim, por que o Estado não emite dinheiro? Por que o governante não emite dinheiro? É só emitir dinheiro. 1 milhão pra cada e tá tudo resolvido. E daí eu pergunto assim, tá, já que se ele pudesse emitir dinheiro, então por que o salário mínimo é R$1.400? Faz 14 mil reais. Põe mais um zero lá. Põe 14 mil reais. Salário mínimo. Quanto é que tá o salário mínimo hoje?
Tá 1.400 e alguma coisa? 1.400, 1.500, né? Não é isso? Quanto é que tá? Vê aí. Tem o mínimo, e tem os mínimos estaduais também, que é um pouco mais, né? Vê aí quanto é que tá no Brasil. Não, isso aí é categoria. Isso é de categoria. SP, coloca aí. O pessoal tá falando aqui que tá gostando da live. Curtindo? Aqui, tá curtindo. Aí aqui. vamos lá. Ó, 1.518. Com os descontos, papá, cai pra 1.400 e alguma coisa. Tem que pagar INSS? Vai pagar e não vai receber, porra! Olha que legal. Você vai pagar a porra do INSS e não vai receber, cara. Não vai receber. Que negócio, Não vai. Tem sindicato ainda que os filhos da puta obriga você a pagar. Cara, e como é que as pessoas aceitam isso, cara? Ah, porque é lei, é lei. É lei o cacete, cara. Como assim? Por isso que eu falo, são doses homeopáticas. Agora, vamos lá. Por que o governo não emite todo esse dinheiro para pagar os aposentados? Por que ele não faz uma manivela? É Excel, hoje a gente não precisa nem fazer manivela. Vai no Excel, fala assim, quanto é que roubaram lá? Quanto é que o meu irmão lá roubou lá? Né? O Frei lá, quanto que o Frei roubou? Né? Ah, foi 100 bilhões todo mundo. Pô, põe um Excel lá, pronto, você tem 100 bilhões. Jogou mais um Tem zero muita lá. gente que não sabe por que não faz isso, por que não imprime dinheiro e joga lá. Eu fiz uma analogia que o pessoal... Posso fazer essa analogia? Pode, fica à vontade. Que é muito legal. A casa é sua. Eu fiquei muito feliz que o economista lá me validou lá. Eu falei, pô, posso continuar com essa analogia? Ele falou, pode continuar com a analogia. Que é o seguinte, o que é? Aí entra uma coisa que é totalmente a sua área, cara. Vamos tentar fazer rapidinho. Eu não tenho tempo, viu? Não, se você pode quiser, ficar, eu tô... Pode ficar à vontade. Eu também não. Então vamos lá. Se tá legal, tá curtindo? Tô legal. Olha que legal. Vamos conceituar primeiro. Me ajuda. Me ajuda. Ajuda aí. Ajuda. O que é dinheiro, cara? Dinheiro é conceito. É uma fé que você tem que o cara quer aquilo ali vale, né? Mas vamos trazer da humanidade. Sim. Então imagina o seguinte. Eu tava explicando isso pro meu barbeiro. Eu falei para ele assim, cara, imagina o seguinte, que eu chego para você lá em, sei lá, 1000 a.C., 2000 a.C. Eu falo, bicho, quero cortar o cabelo. Ele fala, beleza, eu corto seu cabelo. Eu não sei cortar cabelo, você sabe cortar cabelo. Então você é o barbeiro, beleza? Aí eu chego pra você e falo, ó, corta meu cabelo? Você fala, eu corto. Como é que você vai me pagar? Eu tenho uma galinha aqui. Tá bom, eu quero galinha. Então eu troquei a corte de cabelo pela galinha. Só que no outro dia eu vou chegar lá e falar assim, pô, corta meu cabelo. Aí o cara, o que você tem aí? Eu falei, galinha. Não, galinha eu não quero. Galinha já não... Não aguento mais galinha. Não aguento mais comer galinha. Eu quero porco. Você fala, não, porco eu não tenho, eu só tenho galinha. Ah, então eu não vou te cortar o cabelo. Eu falei, pô, bicho, mas eu preciso cortar o cabelo. Aí a gente conceituou que alguma coisa tinha valor para nós dois. E uma das primeiras coisas que os caras encontraram, antes de, ou melhor, depois, de cada lugar, teve lugar que era como é que chama? Conchinha, outros lugares era sal, né? Era salário em vez de sal. Mas vamos supor que a gente chegue e fala assim, cara, esse metal aqui, ó, que é raro encontrar e é bonito, eu pagaria uma galinha por ele. Aí você fala, porra, eu cortaria um corte de cabelo por ele. O cara que vende porco fala, porra, eu daria lá, sei lá, 1/3 do porco por ele. Então a gente conceituou que aquele metal valia algo que eu pagaria por ele. Então ele intrinsecamente não vale porra nenhuma. Ele estava lá na natureza. E aí a gente pegou aquilo lá e falou, cara, eu daria esse valor. Eu considero que ele vale isso. Aí você fala, eu também. Pronto. A gente criou uma unidade monetária que todo mundo, conceitualmente, podia ser alguém e falou assim, eu não quero essa bosta aí, não. Eu não quero esse metal. Pra que metal? Eu não quero isso aí. Esse cara não entrou no sistema financeiro daquele grupo. Sim. O ouro foi um dos primeiros. O ouro, a prata, o cobre. Você vê bíblico. Quantos ciclos de ouro, ciclos de prata, ciclos de cobre. Ou seja, as pessoas conceituaram que aquele material valia alguma coisa. Que é exatamente igual ao Bitcoin agora. Tem gente que olha pro Bitcoin e fala, eu não entro nesse negócio. Beleza. Você não está dentro do sistema financeiro do Bitcoin. Aí esse ouro foi conceituando para outras coisas. Até que chegou uma hora, os caras falaram assim, cara, principalmente na Idade Média lá dos Templários, os caras falaram assim, porra, eu não quero carregar esse negócio aqui. Então, você guarda para mim? Você guarda para mim? Guardo. Você guardava ouro para mim, eu te dava lá uma nota promissória. Sim. A promessa de valer tanto que você depositou aqui. E aquele papelzinho ali valia alguma coisa. Eu podia levar em outro lugar, aquele lugar conhecia eu como
alguém honesto que ia honrar aquela nota promissória Sim. e recebia aquela nota promissória em outro lugar. Então a gente conceituou que aquele papel valia alguma coisa. As primeiras notas, até no Brasil e nos Estados Unidos, era paga-se esse aqui por quantidade de ouro. Ó. O dinheiro, ele tinha por si só, ele não valia nada. Ele tinha que ter uma remessa de ouro guardada para aquele valor. Então era paga-se por essa nota a mesma quantidade de ouro. 10 gramas. Você 15 tinha gramas. que ter o ouro. Quando os caras tiram o colateral da nota no ouro, é que começa a imprimir dinheiro adoidado, que você já pode imprimir o que você quer. E aí, como é que os caras imprimem? Porque eles falam assim, porra, em vez de eu imprimir só com ouro, por que não outras coisas que valem além do ouro não pode valer esse dinheiro? Foi daí que o conceito do produto interno bruto. Ou seja, antes a nota, ela só podia valer pela quantidade de ouro que você tinha guardado. Os caras tinham reservas de ouro americana, europeia e tudo mais, e o dinheiro só podia ser emitido dentro daquela quantidade de ouro que o cara tinha. Eu tenho tantas toneladas de ouro, então eu consigo emitir. Só que os caras falam, pô, mas eu tenho loja de sapato, eu tenho escolas, eu tenho barbeiro, eu tenho costureira, eu tenho carro, eu produzo carro. Isso não vale? Porra, isso não vale um produto? Isso aqui não vale uma riqueza? Aí os caras valem. Então a gente vai emitir dinheiro de acordo com o produto interno de cada país. O PIB de cada país. Então, desatrelaram ao ouro e começaram a falar, pô, se cortar o cabelo vale dinheiro, se produzir um carro vale dinheiro, se construir uma casa vale dinheiro, se eu fazer um atendimento psicológico vale dinheiro, então quanto de riqueza esse país está criando? Esse país está criando 1 trilhão de reais. Então eu tenho 1 trilhão de dinheiros. Sacou? Agora, olha que legal. Olha que legal. Vamos transformar todos esses produtos de um país em 5 caixas de fósforo. Beleza? Beleza. Então, eu tenho 5 caixas. Essas 5 caixas de fósforo valem toda a riqueza daquele país. O produto interno bruto. E aquelas 5 caixas de fósforo valem 5 dinheiros. Beleza? A gente fez a conta lá e falou, ó, eu posso ter 5 dinheiros e 5 caixas de fósforo. Essas caixas de fósforo representam, como eu falei, ouro, é construção civil, é serviço, é tudo, transformação, tal, sei lá. Se eu tenho 5 caixas de fósforo e 5 dinheiros, quanto que vale caixa de fósforo? Tenho 5 caixas de fósforo e 5 dinheiros. Quanto que vale cada caixa de fósforo? Vale o total ali? Não, quanto é que vale cada uma? Ó, 5 dinheiro e 5 caixas de fósforo. Vale um para um. 1 para 1. Sim. Então, cada caixa de fósforo vale 1 dinheiro. Beleza? Beleza. Só que eu tenho 2 situações. Se o mercado crescer, ou seja, se eu investir no mercado com infraestrutura, tirar a burocracia, tirar os impostos, deixar a coisa crescer, ficar mais fácil de você empreender, de você criar riqueza, gerar mais empregos e tudo mais, o que vai acontecer? Em vez de 5 caixas de fósforos, eu vou ter 10 caixas de fósforo. Se eu tiver 10 caixas de fósforo, ou seja, o meu produto interno bruto cresceu e eu continuo com esses 5 dinheiros, então se aqui eu tenho 10 caixas de fósforo, aqui 5 dinheiro, quanto que vai valer cada caixa de 1 fósforo? para 2, né? 1 para 2, ou seja, 50 centavos. Metade de um dinheiro. Eu valorizei a minha moeda. Agora, com 50 centavos, eu compro uma caixa de fósforo. Sim. Mas vamos fazer o contrário. E se o governo fala assim, porra, eu tenho 5 caixas de fósforo, e aqui eu tenho 5 dinheiros, mas está faltando dinheiro. Eu imprimo mais 5 dinheiros. Agora eu tenho 10 dinheiros. Eu joguei mais dinheiro no mercado, só que o país continua a mesma merda. O país está na mesma bosta. Só que eu imprimi mais dinheiro. Agora eu tenho 10 dinheiros. Se eu tenho 10 dinheiros e 5 caixas de fósforo, quanto que vale caixa de fósforo agora? Vixe, aí vale... 2 dinheiro. 2 dinheiro. Ou seja, inflação. Vale isso menos. que as pessoas não percebem. Que imprimir dinheiro, ou seja, quando o Estado não tem dinheiro para pagar os velhinhos, não tem dinheiro para pagar o desvio, a corrupção, as estatais dando prejuízo e o cara tem que emitir dinheiro. E como é que ele mete dinheiro? Rolando dívida. Como? Te vendendo o tesouro direto, por exemplo. Olha que doideira. Então é uma promessa de pagamento, né? É uma promessa, pagando juros. Eu vi lá que tem uns 2045, falo, meu Deus do céu, isso daí eu não invisto não. Se esperar dívida para 20 anos aqui do Brasil... Não é? Meio Aí o que né? acontece? Quanto mais dinheiro eu imprimir, menos as coisas vão valer. Que é isso que é a percepção.
Se eu tô jogando mais dinheiro, as pessoas... E outra, se eu... Aí eu posso também não imprimir dinheiro. Quando o mercado tá ruim, o que eu posso fazer? Pagar mais juros, Sim. que é o que o Tesouro faz. Me empresta um dinheiro, e é engraçado que você pega um Boulos da vida dizendo assim, mas... Ele gosta de fazer assim, né? Mas a maior dívida do governo é pagar juros para os bancos. Não, cara, o banco pega esse tesouro e vende para você, vende para mim, vende para o outro. Porque eu catei o meu dinheiro, em vez de gastar em água, em vez de gastar em viagem, em vez de eu gastar comprando sapato, carro, trocando de carro, eu emprestei pro governo. Aí o governo tem que pagar os juros para mim. Eu tô deixando de usufruir meu dinheiro, minha vida. Eu trabalhei por esse dinheiro. Eu tô te dando. Você me dá juros? Te dou. Só que os caras estão botando juros e ninguém tá comprando mais, como você falou. A galera não tá comprando. O que o governo vai ter que fazer? Se eu tô falando para você, eu te dou, sei lá, 6%. Você fala, não quero. Aí fala, putz, eu vou ter que dar 7. Vou ter que dar 8. Que é o que tá acontecendo. Fernando Henrique chegou a 45%. Nossa, imagina, 45% de taxa Selic. Meu Deus. 45% de taxa Selic, e aí? E a taxa Selic vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque você vai ter que ter mais seguro do consumo, porque se continua, aí aperta mais a inflação ainda. A coisa vai ficar feia, hein? Cara, aí tá uma loucura. Porque os caras vão aumentar a taxa de juros de pagamento. Aumentando mais, eles vão ter que cobrar mais, que vai imprimir mais dinheiro, porque eles vão ter que imprimir mais dinheiro para te pagar. E fica nessa ciranda catastrófica até alguém ter coragem de falar, tenho que cortar gasto público. Alguém falou que vai cortar gasto público? Não, acho ninguém. A Tabet, eu nunca vi, né, meu? Ninguém. É um absurdo, O único jeito de você controlar isso seria, e você mostrar que é a parte psicológica. Eu tô vendo os caras diminuir os gastos. Não, aprovamos agora ter mais deputado. Você soube, né? Eles aprovaram? Aprovaram. Nossa. Vai ter mais deputado. Mas vai diminuir para ficar tudo certinho. O STF falou que ia ter mais não sei 100 e não sei quantos ajudantes para cada ministro. Nossa, meu Deus do céu. O outro continua viajando para cima e para baixo. Os caras usando o avião da FAB para levar uma pessoa. Para ver jogo. E aí? E vai gastando. Os fundos de pensão dando prejuízo. As estatais dando prejuízo. Os caras aumentando o gasto. E cada vez aumentando mais. E em contrapartida, querendo criar impostos. Você está estrangulando cada vez mais. Ou seja, vai chegar uma hora que vai ficar inviável. Já está inviável, né? As pessoas continuarem. O que vai acontecer? O Brasil vai ter dois tipos de pessoas. Aquela que tem muito dinheiro e as muito pobres. Vai ser só dois tipos de pessoas. Vai ser esse tipo de... Por que ele... Cara, não tem... É o que aconteceu em todos os países que vieram com esse tipo de política, com esse tipo de... Ir para o socialismo é lindo, né? Porque ele sempre fala, vou te cuidar, você tem dor, você tem necessidade, eu vou te cuidar. E o problema não é dele, o problema é do bilionário. É sempre do outro. Só que é engraçado que assim, a pessoa fala assim, mate um bilionário, vamos acabar. Eu até filmei, eu tava lá na... Onde é que eu tava? Nossa, eu nem sei o nome lá onde eu tava. Eu tava no interior aí, no feriado. Eu até filmei lá e botei lá. Tava assim, kill billionaire today. Mate um bilionário hoje. Aí eu falo assim, engraçado, né? O cara que grudou esse negocinho aqui, mate um bilionário hoje, ele usou de uma gráfica que máquinas que produziram aquilo ali foram criadas por um bilionário. Sim. Foram pessoas que botaram muito dinheiro ali, arriscaram muito dinheiro para criar aquele maquinário. Aquela química que ele está usando é de uma multinacional, provavelmente de uma BASF, onde os caras botaram bilhões para desenvolver aquela química, aquele papel. Ou seja, o mundo só existe por conta dos bilionários e milionários que botaram muito dinheiro em pesquisa, que botaram em maquetes, que botaram em experimentos, que vários dão errado. É engraçado que as pessoas que não... De novo, quem reclama disso é quem não produz, cara. Hoje, e não é hoje, esse número, não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, de cada 10 empresas que abrem, 8 quebram. Isso aí é fácil empreender? Não é fácil empreender. Não é fácil. Quantos milhões, bilhões e trilhões são colocados todos os anos com pessoas que querem fazer diferença, que querem empreender, querem criar. Você não tem obrigação de ser empreendedor. Não tem.
Eu quero passar a vida sendo funcionário, sendo empregado. Não tem problema nenhum. Zero problema. Zero. Zero. Se você tá num lugar que você curte, que te tratam bem, que você tem um salário que você fala, pô, meu salário tá de acordo com o que eu produzo, tá compatível, né? É um lugar bacana, eu gosto de fazer isso, não tem problema nenhum, zero. Só que você empreender é um risco. Gigante, né? De 2 para 10. De cada 10, só 2 prosperam. Não é fácil. Agora, achar que a culpa tá no bilionário é justamente ao contrário. Se não fosse o bilionário, você não estaria usufruindo desse estilo de vida que você tem. Porque tudo que tem de tecnologia, o busão que você pega foi um bilionário que botou dinheiro para aquilo chegar ali. O metrô que você pega, aquele tatuzão que faz o... é um bilionário. Você pega metrô? Pego. Você pega busão? Pego. Você pega Uber? Pego. A porra do aplicativo do Uber foram milhões e milhões, e quiçá hoje a empresa vale bilhões, porque os caras botaram uma porrada de dinheiro para produzir. Então o cara quer o lifestyle do bilionário, mas quer matar o bilionário? Não faz sentido nenhum. Cara, o cara vai cuidar do dente. Aquela tomografia que você fez foi um bilionário que criou. Aquela ferramenta que você... foi um bilionário. Anestesia, bilionário. E é sempre um cara ruim, né? Eles são ruins. São ruins, mas você só tá vivo porque a porra de um bilionário, centenas de bilionários botaram muito dinheiro para aquilo dar certo e para aquilo fosse usufruído por todo mundo. Agora o cara quer que fica de graça? Aí fica fácil, né, Ricardo? Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele tá cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo